Fabiola, está começando a Hora da Venenosa, a gente já começa nessa cobertura. Qual é a notícia que a gente tem para trazer em primeira mão? Pode ser que o julgamento não termine hoje. Essa é a notícia que chega a partir de agora. Existe a possibilidade deste julgamento acontecer também na quinta-feira. Agostinho, mas não ia acabar hoje? Ia acabar. Mas até agora ele não foi encerrado e a juíza pode finalizar os trabalhos hoje, encerrando o julgamento somente amanhã, quinta-feira. E ele não conseguiu olhar para aquelas imagens, Fabiola, que foram mostradas, as imagens da ocorrência, do momento em que ela foi retirada ali da balada, da casa noturna. É verdade, gente, essa história de que vai... Eu achei pouco 3 dias só de julgamento. Quando falaram Era muita aí, gente pra falar, eu achei né? muito pouco 3 dias, né? Essa extensão aí de para mais um dia, eu achei que 3 dias não ia dar. Olha, informação importante então. Nós estamos esperando, se eu tiver o sinal aberto aqui de Barcelona, eu vou abrir para mostrar para você. A nossa repórter, ela tá lá dentro, ela tá lá no tribunal. A gente estava aguardando ela 3 horas para ela entrar ao vivo com a gente. E ela pediu um tempo, porque não terminou hoje, não terminou ainda, está passando do horário, e amanhã pode continuar o julgamento. Então essa informação a gente vai passar agora aqui dentro do Balanço Geral. Se vai terminar hoje, se já tem o anúncio do veredito da juíza. Eu vou perguntar aqui para a promotora Celeste Leite dos Santos, que é a nossa convidada. Promotora, existe essa possibilidade, então, de ficar para amanhã a parte final desse julgamento? Bom, normalmente, se terminar os trabalhos de hoje, há a possibilidade de não conseguir se concluir. Parece que ele ficou bastante perturbado. E eu chamo a atenção que a linguagem corporal diz muito sobre o caso. A forma como a pessoa se comporta ao ter uma retrospectiva do que aconteceu, isso é sintomático. Eu queria parabenizar a vítima por ter coragem de denunciar esse caso. Foi uma coisa que não pontuei ainda, mas precisamos que mais vítimas denunciem e obtenham justiça. Pode falar, Fabiola. Sabe o que eu queria te perguntar? Essa estratégia da defesa aí, e de que a gente vê que eles estão alegando que ele estava bêbado, não lembra de nada. Isso pode atenuar aí a pena dele? Então, essa estratégia ela pode ser considerada pela juíza, mas como eu expliquei no primeiro bloco, tem muitas agravantes no caso dele. Insistindo essas agravantes, ainda que a juíza reconheça essa questão da embriaguez, vão preponderar a situação de que era uma violência de gênero, que ela era mulher. Nós temos o Estatuto da Vítima Espanhol e isso é um diferencial, porque vocês vejam a forma como a Record está de forma exemplar transmitindo esse caso. Isso é possível porque lá se tem uma noção que o processo é público. E aqui, embora a nossa Constituição diga que o processo é público, os juízes acabam decretando sigilo para a proteção do réu. E vejam, na Espanha não tem essa proteção do réu. Não tem o segredo de justiça? Tem o segredo de justiça para a vítima, é uma medida de proteção à vítima. E isso deveria ser aplicado para todos os casos de estupro, para todos os casos que há violação contra menores. Mas só para a vítima? É só para a vítima. Ok, importante. Agora, eles estão nessa linha de defesa que a Fabiola falou. Isso não é uma admissão de culpa? Quando ele fala que ele estava embriagado, eles não estão dizendo que ele não fez, mas estão dizendo que ele fez sob o efeito do álcool, é isso? Estão dizendo exatamente, não é juridicamente, a gente não fala que é uma admissão de culpa, mas numa linguagem leiga nós podemos falar isso sim. Que ele está admitindo, olha, não tem como negar. A gente tem aqui todos os laudos, tem exame de DNA que comprova que ele teve contato físico com a vítima, tem lesão corporal na perna da vítima, tem laudo que ela sofreu transtornos de estresse pós-traumático. Todos os peritos foram ouvidos sob o crivo do contraditório, ou seja, caiu por terra as alegações de nulidade, porque agora eles estão podendo inquirir cada um dos peritos e todos confirmaram a versão da vítima. Acho muito difícil nesse caso que não tem uma condenação, mas tem um detalhe importante da lei espanhola, que ele pode ser convertida a pena na expulsão
dele do país. Ou simplesmente dá sentença, condena e expulsa, ou se dizer, não, para a garantia da ordem pública, esse caso deu uma grande comoção social, então ele cumpre 2/3 da pena e é expulso. De toda forma, ele não vai cumprir toda a pena na Espanha. Peraí, essa informação acho que é importante, então, para a gente explicar para quem está assistindo a gente. A promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, ela ficou por dentro de todo o assunto do caso Daniel Alves, mas ela também conhece o Código Penal espanhol. Então, existe essa possibilidade dele, em caso de condenação, eu preciso falar dessa maneira, porque eu não sei o resultado que pode acontecer a qualquer momento, ou pode ficar para amanhã o final desse julgamento, e aí a gente tem que esperar a juíza, e ela tem um prazo, tá? Ela pode informar na hora o veredito dela, ou ela pode pedir alguns dias para informar. Mas a promotora que está conosco aqui está dizendo que existe uma possibilidade de condenação onde ele cumpre parte da pena na Espanha e depois é expulso do país e mandado de volta para o Brasil, ou ele pode receber o veredito da juíza e imediatamente ser expulso. Mas aí ele teria que cumprir a pena no Brasil ou aqui são outros 500? Então, na realidade, aí aqui seriam outros 500. Teria que mandar a sentença, o Superior Tribunal de Justiça teria que validar. E como o crime foi praticado na Espanha, eventualmente ele se livre solto. É como o caso do Robinho, não é isso? Até agora o Robinho continua em liberdade. Aqui está condenado na Itália. Mas é que está expresso. Como medida alternativa à prisão, o rei da Espanha expulsa do país a pessoa que praticou o crime no território espanhol. Porém, se o crime causou grande comoção social, se for necessário que a pessoa fique presa um tempo para provar que a lei vale na Espanha, o que faz? O máximo, o juiz aí vai falar, ele vai ficar até 2/3 da pena preso na Espanha e após o juiz é obrigado a expulsar do país. Isso está expresso no Código Penal. E como diz o pessoal, brinca, a cabeça de juiz a gente não pode imaginar o que vai acontecer. Então, olha que interessante, a promotora que está com a gente, ela estudou o Código Penal espanhol e ela falou aqui o seguinte, olha só, tem uma lei no Código Penal espanhol em que se a pessoa comete um crime sem a consciência do que está fazendo, é um atenuante. O que eu acho um absurdo. E que no Brasil é um agravante. É diferente. Então eles estão indo no campo da defesa por este caminho para tentar atenuar a pena. E dependendo da pena, ele pode ser expulso do país e deve ser extraditado, mandado para o Brasil. E como aqui não há um processo como este para ele sairia livre. Ou ele pode ser condenado e, para servir até de exemplo, já que essa é uma lei nova lá na Espanha em relação a abusos que acontecem em casas noturnas, ele pode cumprir boa parte da pena na Espanha, mas antes de terminar, eles expulsam ele do país e ele nunca mais pode voltar para o local onde ele foi ídolo no futebol, já que ele foi um dos principais jogadores da história do Barcelona. Na verdade, não é nunca mais. Tem um prazo que varia de 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos? Que não pode retornar ao país. Ah, ok. Então, de 5 a 10 anos e aí depois, talvez, ele possa retornar ao país. Fala, Lombardi. Mas olha, se acontecer isso, doutora, vai ficar barato para ele. É isso que eu vai ficar muito barato para ele. Não, então, lembrando que aqui nós não estamos dando a nossa opinião, sim. Nós estamos trazendo as possibilidades. Se acontecer, né? O que eu acho, porque vai ser, não, aconteceria o que aconteceu com o Robinho. Ele ficou condenado a 9 anos e alguns meses na Itália por estupro. E veio embora para o Brasil e nada. Estão discutindo ainda aqui se ele cumpre a pena aqui, mas é uma discussão que estão empurrando. Seria o caso do Daniel. Certo. Promotora, pela sua experiência, pelo que a senhora está analisando do caso, a senhora acredita em condenação e quanto tempo, se a senhora acredita em condenação? Bom, pelas provas que foram divulgadas na imprensa, normalmente a vítima de estupro não tem essa quantidade de provas. É calcada na palavra da vítima. E a todo tempo, todo o seu relato foi verificado. Então, eu acredito na condenação. Embora seja possível a absolvição, mas eu acredito na condenação. Acredito que será considerada a questão da embriaguez, não irá preponderar, irão preponderar as agravantes que foram deduzidas pelo Ministério Público da Espanha e que na sentença, ao fixar a
pena, então já decidiu que ele é culpado, a juíza vai fixar a pena e vai determinar o cumprimento de 2/3 em território espanhol. E isso é o que eu acredito. Quantos anos? Quantos anos? De uma condenação de 9 ou de 12? Eu acredito em 12 anos, porque são dispositivos diferentes que o Ministério Público e a acusação privada, que chama querela, estão se baseando. E no dispositivo que a vítima invocou, que é uma qualificadora, já começa mínimo 12 até 15. E a senhora não acredita em extradição imediata, que ele vai cumprir parte da pena na Espanha? Na verdade, é uma outra categoria. É expulsão. Ele não vai ser extraditado, Isso, ele vai expulsão. ser expulso E do a senhora não país. acredita em expulsão? Eu acredito em expulsão após o cumprimento de uma parte da pena. É o que acontece aqui, né? Bom, promotora, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral falando sobre o caso Daniel Alves. A nossa repórter está ainda no tribunal e a qualquer momento ela pode entrar trazendo as novidades. A promotora Celeste Leite dos Santos é a nossa convidada aqui falando do caso e a gente gosta de entrar na questão da lei, porque tem diferença, né, de lei de um país para o outro, a gente gosta de ir explicando e uma pessoa que tem o conhecimento ajuda bastante nessa hora. Então, lá, né, eles estão indo pelo caminho de que ele fez depois de estar alcoolizado. E aí uma pergunta que foi feita à esposa dele é se ele chegou dirigindo em casa. Porque se ele chegou dirigindo em casa, ele tinha condições de dirigir. Mas uma coisa, ela falou o quê em relação à direção? Eu sei que ela falou que ele chegou tropeçando em casa, bateu no armário, ela deixou claro que ele estava realmente embriagado. Isso a mulher dele no depoimento. Então, e essa informação é de se ele chegou em casa dirigindo ou um amigo levou porque ele não tinha condições. Então, isso são informações que vão sendo colocadas ali para tentar atenuar ou agravar a situação de Daniel Alves. Gente, repito, o jogador de futebol que mais conquistou títulos importantes na história do futebol mundial. Como assim, Gotino? Ele foi campeão da Liga Italiana, ele foi campeão da Liga Espanhola, ele foi campeão da Liga Francesa, ele foi campeão da Champions League, ele foi campeão de diversos torneios importantes. Inclusive do Brasil, né? Com a seleção brasileira, olímpico, o campeão olímpico. Então, assim, ele tem mais títulos que Messi em ligas importantes, mais títulos que Pelé. Então, isso não é uma opinião, é uma informação. E esse jogador agora no banco dos réus e pode ser condenado a qualquer momento no julgamento que está para ser finalizado. Danilo, Ana Paula Gomes, nada ainda, está lá dentro. Então, olha, passou do horário. Então a gente está esperando aqui uma informação e aí a gente chama ao vivo com a Fabiola Heipert aqui.